Ainda bem que a Giovana lembrou. Bom dia, meninos. A aula está sendo gravada agora, voltando, estava esquecendo já. Ô, valeu, Giovana. Obrigadão, tô te devendo uma, hein? Então, voltando, meninos, voltando aí. Tá. Cara, pra gente na física térmica, né, galerinha, se a pressão do gás não aumentar e nem diminuir, calcular o trabalho é fácil. A conta, o difícil é você entender o que é trabalho, né? A gente combinou que trabalho é pressão vezes a variação do volume. Trabalho é P, delta V, assim. Você vai pegar a pressão e multiplicar pela variação do volume, tá? Aí a briga na aula passada foi que eu tive que demonstrar, tá? Esse gás aqui, por exemplo, ele expandindo dentro do pistão, né? A gente teve que sair lá da fórmula do zoinho, não preocupa não. Já fizemos isso aqui, tá? Meninos, se a pressão é uniforme, eu posso usar a fórmula do zoinho. Quem trabalha fede, coça bolinha, não é assim? Pressão é força sobre ar, e fomos fazendo essas contahadas todas aí. Colocamos essas contahadas todas, vocês me xingaram tudo aí no ambiente virtual, né? Mas, galera, após esse sofrimento, a gente conseguiu mostrar para você, né, que na física térmica, trabalho é pressão vezes a variação do volume. Não vai ficar com essa cara de espanto aí não, tá? Nós já vamos pegar o resultado pronto. É que eu tive que demonstrar para vocês. Então, hoje, galera, vamos treinar um pouquinho o cálculo de trabalho realizado em uma transformação gasosa. Beleza? Hoje vamos calcular um pouquinho o cálculo do trabalho em uma transformação gasosa. E aqui nós já vamos direto. Trabalho é P, delta V. É a pressão vezes a variação do volume, tá? Porém, nós vamos fazer um pacto, tá? Para mim utilizar essa equação, trabalho é P, delta V, eu sou obrigado a usar as unidades do sistema internacional. Ah, ficou nada, Andressa. A Andressa está fazendo aí, né? Você entendeu as contas, amigo. Não foi tão canseiro assim, não, né? E outra, amiga, foque para aquelas contas. Se a gente já demonstrou que é verdade, tá? Cara, o volume eu vou ter que utilizar ele em metros cúbicos e a pressão eu vou ter que utilizar ela em Pascal. Lembrando que Pascal é a mesma coisa que Newton barra metro quadrado, tá? Então, todo exercício de trabalho só vai rolar se o volume tiver em metro cúbico e a pressão em Pascal. Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Se eu fizer tudo certinho, como manda o protocolo, aí eu vou encontrar o trabalho em joules. Eu só coloco um J maiúsculo. Cara, a lista 8 vai cair na mão de vocês, hein? Hoje cai na mão de vocês a lista 8. Meninos, olha, hoje cai na mão a lista 8, mas a gente já começa a trabalhar ela. São exercícios que envolvem trabalho. E, cara, se tiver que fazer conta, cara, né? A não ser uma ou outra transformação na matemática, a conta não é tão fodástica assim não, tá? Olha para esse exemplo. Em um processo a pressão constante, ó, se a pressão é constante, eu vou vir aqui, ó, trabalho é P, delta V, trabalho é P, delta V, é a pressão vezes a variação do volume. Se a pressão é constante e vale 2,0 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, tá do jeito que eu quero, né? Newton por metro quadrado é sistema internacional. E ele aumenta o seu volume de 8 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Calcula o trabalho realizado pelo gás. Aí. E aí, agora é com vocês, hein, senhores? Ele quer o trabalho realizado. Pessoal, mas quando o volume muda, não muda a pressão? Não, depende, galera, tá? A gente viu um monte de transformações. Ô, meninos, um monte de transformações, hein? Tá? Tem hora que a pressão vai mudar, tem hora que não muda, tá? A tendência numa isotérmica, sim. Se a temperatura não mudar, o que acontece com a pressão acontece o contrário com o volume. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Então, Gabriel, nem sempre quando o volume muda, muda a pressão, tá? Nem sempre, tá? Bora, sem delongas, galera. Tá tudo certo. Sistema internacional, trabalho é P, delta V, assim? Cara, eu vou pegar a pressão, 2 vezes 10 à quinta, e esse delta V tem que ser o volume final menos o volume inicial. Então, tem que fazer nessa ordem, final menos inicial. Não interessa quem é maior, quem é menor. Variação tem que ser assim, final menos inicial, tá?
Tem alguns alunos aí que são, cara, que tem dificuldade com matemática. Então, essa aqui eu vou fazer devagarzinho, tá? Essa subtração aqui, galerinha, tá? Eu só posso fazer ela se as potências de 10 forem idênticas. Se aqui fosse 10 a menos 5 e aqui 10 a menos 6, não rolava. Aí eu ia ter que andar casas com a vírgula para poder ficar igual. Se as potências são iguais, tá? A matemática pede que eu conserve ela e subtraia só os números lá dentro. O jeito certinho na matemática de fazer é colocar o 10 a menos 6 em evidência. Eu vou colocar o 10 a menos 6 em evidência, tá? Cara, se você fizer chuveirinho aqui, ó, nhão, vai voltar o que era antes. Coloca o 10 a menos 6 em evidência e diminui só os dois lá dentro. 13 menos 8 é 5. Então, fica 2 vezes 10 a quinta, vezes 5, vezes 10 a menos 6. Mano, nunca mais na nossa vida a gente vai fazer essa conta. Não temos esse tempo todo. Nos próximos exercícios, cara, a gente já ia começar daqui, viu, meu irmão? Tá? Olha aqui, ó. 10 a menos 6. 10 a menos 6 tá flat, não tá? Você só diminui. 13 menos 8. 13 menos 8 já começa a sua conta daqui. Então, nos próximos problemas, vamos fazer direto, tá? Quem não gosta de potência de base 10, potência, né? Vai se acostumar a trabalhar com ela. Vamos usar muito potência. Então, cara, trabalho é P, pressão, e o ΔV, 5 vezes 10 a menos 6. Eu vou multiplicar o 2 vezes 5. Vamos multiplicar 2 vezes 5, vai dar 10, assim? Então, fica 2 vezes 5, 10, vezes 10 a quinta, vezes 10 a menos 6. Eu vou devagarzinho, galera, que tem uma galera aí que tá com dificuldade, né? Mas tem muitos alunos aí que, cara, são excelentes em matemática. Esse 10 aqui, meu irmão, é como se tivesse 1 aqui nos mocó, assim? 10 é a mesma coisa de 10 elevado a 1. Ah, então eu vou conservar a base da potência e fazer a conta só com os pequenininhos lá em cima. Então, na minha loucura, eu vou fazer assim, ó, 1 mais 5, 6. 6 menos 6 é 0. Então, é 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1, assim? Então, o resultado vai dar 1 joule. Isso é matemática. 2 elevado a 0. Você fala que é quanto? 1, assim? Pode ser qualquer número. Ó, o capeta elevado a 0. O que é isso? Que horror, vai dar azar. Também é 1. Então, ó. Então, na minha conta matemática, é a primeira vez que nós vamos fazer. Vamos devagarzinho. Nos próximos, nós vamos arrochar. Eu vou conservar a base, que é 10. Fazer, ó, 1 mais 5 menos 6. 1 mais 5, 6. 6 menos 6 é 0. E 10 elevado a 0, eu falo que o trabalho é 1 joule. Então, nesse gás aí, se, por exemplo, esse gás estiver dentro de um pistão de um motor, durante essa expansão do gás, ele entregou 1 joule de energia para o pistão. Ele está ajudando o pistão a se mover. Essa entrega de energia tende a fazer a velô do pistão aumentar. Galera, chama no bate-papo. Teve alguém que não entendeu a conta? Teve alguém que não entendeu a conta? Se não entendeu, fala. Quem não gosta de potência de 10, galera, nós vamos usar muito isso aqui, tá? Em muitos probleminhas, nós vamos utilizar potência de base 10. Fechado? Agora, cara, tem problemas que não vão vir as unidades do sistema internacional. Então, cara, tem hora que você vai precisar de coisas lá da matemática, tá? Ou seja, cara, em exercício que ele te der, por exemplo, o volume em litro, irmão. Em exercício que ele vai te dar o volume em litro, aí você vai ter que fazer uma maracutaiazinha. Mano, você pegar o litro, você não pode vir aqui. Trabalho é P, ΔV. Você colocar litro aqui, você roda, tá? Aí, se ele te der o volume em litro, você vai dividir o cara por 1000, beleza? E vai transformar ele para metros cúbicos. Cara, porém, dividir por 1000, cara, tá? Pra gente é melhor a gente usar potência de base 10. Por exemplo, cara, você tem 1 litro, quer passar ele para metro cúbico, você teria que pegar o litro e dividir por 1000, não é assim? Dividir por 1000, dividir por 1000, 1000 é a mesma coisa que 10 o que? A terceira. Lá debaixo do pau, ele seria o 10 a terceira, né? Só que a matemática fala que se eu quiser dar o UPA aqui, subir ele, quando eu subo a potência de lugar, né? Eu tenho que trocar o sinal do expoente. Ah, então esse 1 litro viraria 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, dividir o cara por 1000
é de que nem igualzinho multiplicar por 10 a menos 3. Se você puder colocar isso aí no cantinho das suas anotações, galera, a gente usa direto, hein? Para transformar litro em metros cúbicos, ao invés de dividir por 1000, para ficar mais prático, eu vou usar a potência de 10. Eu posso multiplicar por 10 a menos 3. Então, coloque isso aí na sua anotação. Tem muitos probleminhas, por exemplo, de motor de carro, tá? Motor de carro te dá um carro de 1.3. Motor 1.3, na hora que os pistões expandem, todos os pistões varrem um volume de 1.3 litros. Aí, na hora que eu usar o ΔV, não posso colocar litro aqui, não. A Maria Paula perguntou no reservado se aquelas potências não fossem iguais. Maria Paula, se fosse assim, ó, 2 vezes 10 a menos 5, menos 10 vezes 10 a menos 6. Aí, amiga, a Maria Paula perguntou aqui no reservado, ou desculpa, amiga, né? Agora já foi. Aí você faz ficar igual, amiga, tá? Você pode andar uma casa com a vírgula. Por exemplo, você pode dar um tapa na pantera aqui e voltar uma casa com a vírgula. Se você andar uma casa com a vírgula aqui, tá? Você vai somar 1 no expoente. Aí fica 2 vezes 10 a menos 5. Se eu andar uma casa com a vírgula, fica 1. Aí, ao invés de 10 a menos 6, mais uma casa que você andou, fica 10 a menos 5. Lá na frente vão aparecer. Então, se as potências forem diferentes, aí, amiga, você vai andar casas com a vírgula para fazer ficar igual. Mas anota esse pisozinho aqui em cima, por favor, meninos. Olha, esse aqui direto nós vamos precisar. Se ele me der o volume de um pistão em litro, e vai aparecer muito em exercício que tem carro, está o volume dos pistões em litro. Ah, o carro do Playboy tem 4.2. É um carro de motor 4.2. Tem a ver com cilindrada. E aí, galera, nós vamos pegar esse litro, 4,2 litros, e ao invés de dividir por 1000, vamos multiplicar por 10 a menos 3. Cara, isso aí já é a lista 8 de vocês, hein? Isso já é a lista 8. É aquela que vocês têm que entregar para o professor Ademar, né? Mas a primeira já está pronta. Estamos fazendo aqui. A lista vai chegar em breve. Acho que ainda hoje, ainda está lá no aplicativo, tá? Olha para o segundo aqui. Esse aqui só tem um pequeno gueriguerizinho, né? Mas olha esse segundo exemplo. O exercício fala para ti que a pressão média efetiva para um carro popular 1.0, ΔV 1 litro. Peraí. O que é um carro 1.0? Tem a ver com a cilindrada, tá? Dentro do motor do carro tem os pistões, não é isso? E quando os pistões, o combustível comprimido lá dentro com ar explode, o pistão expande. E na hora que ele expande, ele varre um volume. Um carro de 1.0 significa que a linha de pistões varre um volume de 1 litro. Na hora que o pistão expandir, ele vai entregar energia para o motor. Então faz diferença. Se é um pistãozinho pequenininho ou um pistãozão grandão. Faz toda a diferença aí. Vamos lá, meninos. Continuando aqui, senhores. Continuando. Só ir lá no... Tá? O exercício diz para ti, tá, meninos? Olha, que um carro popular de 1.0, ΔV 1 litro, de 61 cavalos, isso é a potência do carro, e a 6.000 RPM, tá tentando confundir, é por volta de 9 ATM. Galera, ó, 6.000 RPM significa que em 1 minuto esses pistões sobe e desce 6.000 vezes. 61 cavalos e 6.000 RPM, para a gente não vai fazer diferença, porque ele já deu a pressão. Na engenharia mecânica, saber a pressão média lá dentro dos pistões é uma conta matemática que envolve a potência do motor, a rotação, o volume, a cilindrada. Aqui para a gente já está pronto. Qual é aproximadamente o trabalho realizado na expansão dos pistões desse carro? Cara, ele quer saber qual é o trabalho. O trabalho é P ΔV, não é assim? Ele quer que a gente calcule o trabalho. Como é que você vai calcular o trabalho aí? E aí, senhores? Vamos lá, hein? Ô, Samuel, calma aí que eu vou voltar lá. Calma. Ele quer o trabalho realizado aqui. Aqui nós temos um problema, hein? Primeiro, mano, ele tá me falando que o ATM vale 10 a quinta Pascal. Então, se eu colocar 9 ATM lá na equação, eu vou rodar. Isso aqui os exercícios te dão, tá? Tem que ser um exercício muito carrasco para não te dar isso. Então, você tá ligado, meu irmão? Por que ao invés de 9 ATM, eu tô colocando 9 vezes 10 a quinta Pascal?
Ele está te falando aqui, parceiro, que o ATM é 10 a quinta Pascal, tá? E esse ΔV aqui, meninos, de 1 litro, meninos, eu vou ter que dividir por 1000 para virar metro cúbico. Você tá ligado que ao invés de dividir por 1000, é melhor para mim eu me acostumar a usar a potência de 10? Multiplicar por 10 a menos 3 para virar metro cúbico? Então, os 9 ATM, eu coloquei 10 a quinta para virar Pascal. E 1 litro eu multiplico por 10 a menos 3, que é de que nem igualzinho, cara, você dividir por 1000, que é para transformar esse local em metro cúbico. Ah, agora tá facinho, é só multiplicar os dois, né? Mas agora a gente vem aqui, trabalho é P, ΔV, né? Se a pressão não varia, é óbvio que dentro do motor de um carro essa pressão varia, hora aumenta, hora diminui, né? Só que aqui o exercício já me deu a pressão média efetiva. Ele está me falando qual é o valor médio dele. Em média, essa é a pressão que eu tive ali. Mas eu coloco a pressão 9 vezes 10 a quinta, vezes 1 vezes 10 a menos 3, e vou multiplicar. 9 vezes 1 é 9, não é assim? E conserva a base, que é 10, agora aqui é outro bizu. Multiplicação de potência com a mesma base, é potência, né? Eu vou conservar a base, que é 10, e fazer a conta com os numerozinhos. 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. Então, eu coloco 9 vezes 10 ao quadrado joules, ou senão eu ponho 2 zeros, coloco 900 joules. Enfim, meninos, teve alguém que se perdeu nessa conta aí? Dá um toque, hein? Aqui, se eu colocasse trabalho é P, ΔV, se eu colocasse 1 litro e 9 ATM, estava tudo errado, tá? Aqui, quando eu vou calcular o trabalho em uma transformação gasosa, para mim descobrir a energia em joule, eu sou obrigado a utilizar as unidades do sistema internacional, tá? Pressão em Pascal, que é igualzinho a Newton por metro quadrado, e o volume bacana do trem tem que estar o quê? Em metros cúbicos. Dúvidas aí, meninos? Dívidas? Decepções amorosas? Então, meninos, qualquer exercício que você veja um gás, tá? E ele te peça para calcular o trabalho na situação, se a pressão não aumentar e nem diminuir, eu vou usar isso aqui. Trabalho é P, ΔV, é a pressão vezes a variação do volume. Tem cenários que a pressão vai mudar e nós vamos aprender a calcular, tá? Isso. A Giovana, professor, por que mudou para metro cúbico? Ô, Giovana, quando a gente apresentou o trabalho para você lá na segunda-feira, né? Aí nós combinamos que ir lá com o zóio, quem trabalha fede e costa a bolinha, né? Quando a gente vai definir trabalho mecânico, força deve estar em Newton e o deslocamento em metro. Então, quando a gente vai calcular trabalho, para chegar com ele em joule, nós somos obrigados a utilizar o sistema internacional. Então, todo exercício de gás, quando eu tiver que calcular o trabalho, o volume obrigatoriamente só em questões de trabalho. O volume tem que estar em metro cúbico, tá? Porque para calcular o trabalho em joule, eu tenho que usar o sistema internacional. Fechou? Então, trabalho é P ΔV. No sistema internacional, eu sempre vou usar ele em joule. Não é uma opção, hein? Quando a gente usava o PVT pivotó, lembra? Tinha hora que era metro cúbico, hora que era ml, não tinha problema. Quando a gente usava a equação do Clapeyron, PV, N, RT, tinha exercício que era metro cúbico, exercício que era litro. Aqui no trabalho, não, meninos. Aqui é uma obrigação, tá? Bora. Agora tem uns detalhes. Meninos, tem um detalhe, hein? Agora que eu fico com medo, porque o Enem gosta muito, cara, de conceito, tá? A Maria perguntou, se fosse para calcular pressão ou variação, também é obrigado. Amiga, se eu for usar aquela equação do trabalho, sim. Se eu for usar a equação do trabalho, aí eu sou obrigado a usar sistema internacional, tá? Se eu vier aqui, trabalho é P, ΔV, tem que usar SI. Aonde tiver trabalho na equação, eu vou ter que usar SI. Galerinha, tá. Embora vocês estão xingando aí nas contas por causa dos números, né? O mais difícil aqui é você entender o conceito de trabalho. E na aula passada a gente combinou, foi até de boa. Quando você aplica uma força em um corpo, empurra ele, né? Durante o deslocamento, trabalha o tanto de energia que você entrega ou retira dele enquanto ele se desloca. Então, na mecânica com o zoinho, trabalho pode ser positivo. Se você fizer a conta lá com o zoinho na mecânica e encontrar valor positivo para o trabalho,
que isso te informa? Ué, esse cara está arrastando essa caixa. Ele puxa a caixa e a caixa está deslocando para o lado dele. A gente diz na física que esse cara está ajudando no movimento da caixa. Ele está entregando, dando joules, energia para essa caixinha. Então, quando o trabalho é positivo, na mecânica do zoinho, quando o trabalho é positivo, lá na mecânica do zóio, isso me diz que a força fornece energia ao corpo, ajuda ele a se deslocar. E o zoinho vai usar o termo técnico de trabalho motor. Trabalho motor é quando a força ajuda no deslocamento do corpo. Beleza, senhores? Você entendeu o que é um trabalho motor? Mano, na hora que você pisa no acelerador, o motor do carro empurra o carro para frente, o motor do carro está ajudando o carro a se deslocar. Está fazendo com que sua velo aumente. Aí é trabalho positivo. Na hora que você chama o pé no freio, é o contrário. Quando você chama o pé no freio, sua velo diminui. Significa que tem alguma força resultante tirando energia de ti. Então, quando na mecânica você calcular o trabalho e encontrar um valor negativo, o que isso te informa, hein? Trabalho negativo te dá uma informação. Você calculou lá, deu menos 500 joules, significa que tem alguém tirando energia do corpo, não é assim? Olha esse bloquinho verde indo para a direita e o puxão que o cara deu na linha está atrapalhando o movimento dele. Então, lá no zoinho, quando o trabalho dá negativo, significa que a força está atrapalhando o deslocamento dele, está retirando energia. E o nome técnico que você dá para isso é trabalho resistente. Então, meninos, olha, dá uma printada nessa tela aí. Dá um print screen, por favor. Dê uma captura de tela aí, por favor, se você puder. Na mecânica, trabalho positivo eu chamo de trabalho motor. E na mecânica, trabalho negativo eu chamo de trabalho resistente. Ou também tem livros que usam o termo trabalho resistivo. Cara, eu fico cagando de medo desses conceitos aqui, né? Daquelas contas não, hein? Como se não bastasse isso, na termologia, que é a matéria que eu trabalho com vocês, meninos, nós damos um nome um pouquinho diferente. Na termologia, mano, eu tenho um gás. Então, olha para esse cilindro aqui, o gás aqui, ó, socou o pistão para cima. O gás veio aqui, deu um socão na roça e empurrou esse pistão para cima, né? Quando o gás aumenta o seu volume, quando eu ver o gás expandindo, e se eu ver um gás expandir, se eu ver o gás aumentar o volume dele, eu vou ter um trabalho positivo. Tá? E o nome técnico que eu vou dar para isso é falar que o trabalho é realizado pelo gás. Cara, aqui que eu fico cagando a calça de medo, hein? É muito detalhezinho na sua cabeça. Quando o gás expandir, quando o gás está expandindo dentro de um pistão, a gente diz na física que o gás está ajudando o pistão a se deslocar. Então, a gente diz que ele faz um trabalho positivo. Ou a gente diz que o trabalho é realizado pelo gás. Então, exercício, se ele te falar que o trabalho é realizado pelo gás, ele está te dizendo de forma indireta, é uma mensagem oculta, está te dizendo que o gás está expandindo dentro do pistão. Agora, tem exercício que a gente vai ver o gás encolher. Mas olha esse pistãozinho aqui, eu venho com a minha mão e aperto esse pezinho para baixo. Eu aperto para baixo e obrigo o gás ao quê? Estou chuchando ele, a encolher. Nesse caso, se eu calcular o trabalho é P, delta V, eu vou encontrar um valor negativo. Tá? O que o valor negativo me diz? Que durante essa compressão, o gás lá dentro atrapalhou o deslocamento. Ou seja, aqui a gente dá um nome técnico que diz que o trabalho é realizado sobre o gás. Meninos, ó, você fica bem assim, peraí, como assim, cara? Como assim, carro? Peraí. Se você ler rapidinho, se você ler, trabalho é realizado pelo gás. Trabalho é realizado sobre o gás, como assim? Está dizendo a mesma coisa? Não. Não está dizendo a mesma coisa, não, tá? Então, se por favor você puder dar uma captura nessa tela, se eu ver que o volume do gás vai aumentar, eu digo que o trabalho é realizado pelo gás. E se eu fizer a conta, trabalho é P, delta V, aí vai dar um valor positivo. Se eu ver o volume do gás diminuir, eu vou dizer que o trabalho é realizado sobre o gás. E quando eu fizer a conta, trabalho é P, delta V, aí eu vou usar um valor negativo, vai dar menos.
Na conta, naturalmente, vai aparecer o sinal de mais ou de menos. O ΔV é volume final menos inicial. Quando o gás expande, o volume final é maior que o inicial. Aí você joga lá, vai dar um valor positivo. Quando o gás contrai dentro do pistão, o volume final dele é menor que o inicial. E aí, quando tu coloca lá na equação, ele dá um valor negativo. Então, meninos, eu sei que é chato ficar repetindo a mesma coisa, mas se eu ver o volume do gás aumentar, eu falo que o trabalho é realizado pelo gás. É o gás que empurrou o pistão para cima, tá? E se eu ver o gás contrair, significa que o trabalho foi realizado sobre o gás. Foi algum agente externo que fez lá isso aí. Meninos, já ajuda, mas assim, com perdão da palavra, ficar repetindo, né? A gente vira papagaio. Se o volume do gás aumentar, trabalho realizado pelo gás. Se o volume do gás diminuir, o trabalho é realizado sobre o gás, tá? Em pistão de carro, tem pistão, é uma linha. Enquanto tem uma linha de pistão subindo, uma linha de pistão descendo. Quando eu vou fazer a conta, faz toda a diferença, tá? Eu fizer a conta quando o gás está expandindo, vai dar um valor positivo, ou quando eu fizer a conta com o gás contraindo dentro do pistão. Enfim, meninos, vamos lá. Vamos esse aqui. Ó, já está no terceiro da tua lista. Cuidado, meninos, cuidado com esses termos técnicos aí. Esse problema é o seguinte, ó. Em um motor de automóvel, a mistura combustível com ar é comprimida, ó, comprimida pelo pistão antes da ignição, a uma taxa de 10:1, ou seja, o volume final do cilindro é 10 vezes menor que o volume inicial, como mostrado na figura abaixo, figura fora de escala. Mas olha aqui dentro tem gás, tá? Mas, ó, vou pintar aqui a figura, tem um gás aqui dentro, ó, o gás, assim. Mano, tem combustível, se esse carro aqui é álcool misturado com ar, né? Assim? E aí, o que o pistão vai fazer, galera? Não é só um, tem carro que tem 3, 4, 8. Enquanto uma linha de pistão sobe, a outra desce. Assim? Mas alguma coisa vai empurrar, vai vir algum agente externo aqui, ó, tá? E vai dar uma bica nesse pistão aqui. Ó, vou desenhar um pé aqui, tá? Esse cara deu uma bica e forçou o gás ali a se comprimir, não é isso? Meninos, o volume dele vai diminuir, é isso? Volume diminui. E aí, meninos, ele quer saber duas coisas de ti, hein? Mano, ele quer saber duas coisinhas de você aí. Ele quer saber se o trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás. E na letra B, meninos, olha, considerando que na compressão acima a pressão permaneceu constante em 4 atm e o volume do gás é de 20 centímetros cúbicos, calcule o trabalho. Mas, ó, na letra B, cuidado, tá tudo errado, hein? Na hora que eu for fazer conta, trabalho é P, ΔV. Galera, esse ATM aqui eu vou ter que passar para Pascal. Se fosse no Enem, ele te dava. Se fosse no Enem, esse exercício aí tá carrasco, tá? Mas esse exercício aí, ele tá carrasco aí. Ele não te informou. Mas se fosse uma questão do Enem, por exemplo, iria estar escrito assim, ó. Ô, seu lindinho, por favor, use um ATM como sendo 10⁵ Pascal. Então, o Enem, FUVEST, Unicamp, qualquer outro vestibular te daria essa informação, tá? Esse exercício aqui não te deu. Então, vamos lá. Nisso, tá de boa, tá de boa. Letra A, não, a letra A, você tá amarelando a letra A. Galera, letra A, hein? A pressão foi exercida pelo gás ou sobre o gás? Alguém responde. Ó, o gás começou aqui, volume grande. Terminou aqui com volume pequeno. Alguém responde. Se não responde, sobre o gás. Ó, Luísa, tamo junto, amigo, ó, certinho. Então, meninos, a Luísa viu o volume do gás diminuir aqui. Então, a gente diz que o trabalho é realizado sobre o gás. Se o volume do gás estivesse aumentando, eu iria falar que o trabalho é realizado pelo gás. Temos que fazer uma conta. Mano, a pressão, você tá entendendo por que eu chuchei o 10⁵, Pascal? Ele falou que a pressão é 4 atms
Só que cada TM vale 10 a quinta pascal. Você não tem que decorar isso. Qualquer processo de prova que você for fazer, seja prova disso na escola, prova variativa, né? O Enem ou o processo seletivo de concurso público vestibular, tudo vai te dar isso aqui. Agora, galera, o volume final é 20. Só que ele fala que essa proporção aqui é de 1 para 10. Esse volume final ele é 10 vezes menor que o inicial. Então, você está ligado que o volume inicial é 10 vezes maior do que isso? Então, na hora que o combustível e o ar foi ser chuchado lá dentro, 20 vezes 10, o volume inicial é 200. Eu vou usar trabalho é P, delta V, assim? Então, meninos, o delta V eu tenho que obedecer essa ordem. É volume final menos o inicial. 20 menos 200 é menos 180 ml. Ele encolheu 180 ml. Lembrando, galera, que ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, né? Cara, centímetro cúbico e ml se equivale, né? ml centímetro cúbico se equivale. 1 ml é 1 centímetro cúbico e 1 centímetro cúbico 1 ml. Então, eu escrever ml ou centímetro cúbico dá na mesma. Agora, eu tenho um problema, porque trabalho eu preciso dele em quê, cara? Em metros cúbicos. E aí é matemática. Na matemática, se você dividir o ml por 1000, ele vira litro. Ainda não resolve minha vida. Dividir o ml por 1000 vira litro, assim? Matemática ainda. Se eu pego o litro e divido por 1000 de novo, ele vira metro cúbico. Cara, vai ficar um número muito ruim de você trabalhar. Pode fazer. Se dividir 180 por 1000, volta 3 casas com a vírgula, fica 0,180. E se dividir por 1000 de novo, vai voltar mais 3 casas. Fica muito feio, cara. Vai ficar 0,000180. Então, para fazer esse cara virar metro cúbico, dividir por 1000 duas vezes, ó, 3 e 3 são 6 zeros. Dividir por 1000 duas vezes é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 6. Enfim, meninos, na hora que eu for fazer a conta, trabalho é P, delta V, assim, eu vou pegar a pressão, 4 vezes 10 a quinta, e o menos 180, você tá ligado por que eu estou multiplicando por 10 a menos 6? Cara, ao invés de dividir por 1000 duas vezes, eu multiplico por 10 a menos 6. Ah, tá facinho, né? Eu vou fazer 4 vezes 180, não é isso? 4 vezes 180, ô parceiro, ó, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, vai 3, 4 vezes 1, 4, com 3, 7. O mais com menos dá menos, 4 vezes menos 180 me deu 720, e quando eu conservar a base aqui, galera, fica 5 menos 1, 5 menos 6, né? A base é 10, 5 menos 6 fica menos 1. Então, é 720 vezes 10 a menos 1 joule. Se eu quiser, eu posso voltar uma casa com a vírgula e falar que o trabalho vale quanto? Menos 72 joules. Agora, o trabalho é negativo. Eu vou te perguntar uma coisa. Meninos, o que o gás está fazendo? Está acelerando ou freando o pistão? Quando o trabalho dá negativo, como é que você interpreta isso, hein? Deu menos 72. Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o gás lá dentro está acelerando ou está freando o pistão? Quando o valor dá negativo, a gente combinou, né, que a ação da força está o quê? Tirando energia do movimento. O trabalho do gás ser menos 72 joules me diz que durante esse movimento o gás ficou freando o pistão lá, tá? Se o trabalho tivesse dado positivo, tivesse dado mais 72, isso me indicaria que o pistão estava acelerando, ajudando, o gás estava ajudando o deslocamento do pistão. Tá aí, senhores. Dúvidas? Tem pergunta no chat, no bate-papo? Freando, certinho. Freando, certinho, Maria, tá? Ô, meninos, então vamos lá. Temos 3 minutinhos, então, ó, vamos com calma, hein? Então, galera, toda vez que eu ver um gás expandindo ou contraindo dentro de um pistão, numa máquina, por exemplo, tá? Ele vai estar tendo trabalho associado na parada. Trabalho ser realizado pelo gás é quando ele expandir, tá? E vai dar valores positivos. O trabalho ser realizado, meninos, sobre ele, aí é o contrário. Trabalho ser realizado sobre o gás significa que ele está encolhendo. Ou a Maria Paula pediu para voltar o slide. Desculpa, amiga, tá aqui, tá? Amiga, então aí.
Tá? Então, as contas que a gente fez, tá? Aí, o único miguezinho que aqui teve foi pegar os 180 ml e dividir por 1.000 duas vezes, tá? Agora, vou fazer uma pergunta. É toda hora que eu vou poder usar essa equação? Trabalho é P, delta V, trabalho P, delta V. É toda hora que eu vou poder usar? É toda hora que a gente vai poder falar que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume? Sim ou não? É toda hora. É toda hora que eu vou poder usar? Não, só a Luísa falou. Só quando a pressão permanecer constante. Agora, em cenários reais, a pressão vai variar, meninos, tá? E aí é o tópico da nossa próxima aula. Tem problemas. Meninos, ó, relaxa, relaxa que aqui nós estamos finalizando, tá? Nós estamos igual novela. Nos próximos capítulos, né? Que é para vocês não perder a vibe. Na próxima aula, vamos começar daqui para frente, hein? Nossa conexão cai em 2 minutos. Meninos, nos próximos cenários, nós vamos ter situações onde a pressão vai mudar. Ela aumenta ou diminui. E aí eu vou ter que usar uma ferramenta diferente, tá? Por exemplo, essa nossa amiga, não precisa anotar aqui não, nós vamos começar daqui. Essa nossa amiga empurrando esse carro aqui, meninos, ela tá dando energia pro carro, tá? Para calcular a energia, é o trabalho. Quem trabalha fede com essa bolinha, né? Porém, se essa força aumentar ou diminuir, eu não posso usar aquela equação do zoinho. Aí, meninos, o exercício vai ter uma pegada diferente. Ele vai te dar um gráfico. Esse gráfico vai dizer para a gente como a força aumenta ou diminui. Diz, ó, o Newton está aqui, ó, o pauzinho do Newton levantando, hein? Esse gráfico está me dizendo que durante 5 metros, a força aumentou de 20 para 100. Se eu quiser calcular o trabalho, nós vamos nos envolver com geometria. Nós vamos dar uma pintada aqui, ó, pinto o gráfico, e ele vai formar uma figura geométrica. Aí nós vamos combinar que o trabalho vai ser a área desse gráfico. A conexão nossa vai cair. Na próxima aula, nós vamos ter situações, tá? Onde, tá? A pressão do gás vai variar, vai mudar. E aí, cara, é até mais fácil para a gente. Em situações que a pressão aumenta ou diminui, o exercício vai te dar um gráfico. Ao invés de força e distância, como é os gráficos do zoinho, no nosso gráfico ele vai